Muita gente tá assustado com o meu posicionamento. O Edson meteu o louco, tá falando de política, não pode falar de política, não pode ter posicionamento, você vai ser perseguido, você vai perder seguidor. Cara, o que não pode é ficar em cima do muro, né? Você tem que admirar a esquerda, porque eles têm o posicionamento deles, as bandeiras deles, e os caras defendem até morrer aquilo que eles acreditam. Já você que considera-se uma pessoa de centro ou de direita, você tem medo de se posicionar. Então é isso, exatamente esse barulho, né? Tem não sei se é um versículo, um ditado que fala, né? Por causa do silêncio dos bons, a gente sofre as consequências, algo assim, né? Tipo, o silêncio dos bons se acovarda pelo medo do barulho dos loucos. E o nosso país, o Brasil, hoje está vivendo tudo isso porque as pessoas boas não decidiram fazer parte da política. A política não é ruim, a política é muito boa. O que estragou a política foi as pessoas. E eu quero que vocês entendam, principalmente a galera que está entre 30 e 45 anos. Se você não se posicionar, você não proteger a sua família, não construir um legado para os seus filhos, você só vai ser um mero sobrevivente. A gente compartilhou vários vídeos curtos no Instagram e um deles, o Matheus deu uma dica muito top, que ele fala assim, ó: você deixa de existir quando a última pessoa falar o seu nome. A pergunta é, você lembra quem foi o seu tataravô? Você sabe como que era o nome dele? Se ele não construiu um legado, não escreveu um livro, não teve uma ideia brilhante, esse cara foi esquecido. Eu de verdade não lembro. A minha família quase não fala dos meus tataravós. Então, meu amigo, minha amiga, se você de fato quer construir um legado e quer viver aquilo que o Senhor chamou, eu vou abrir o jogo para vocês. Hoje faz muito sentido aquela frase assim, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu achava que era para ir para o céu, e não. Isso é sobre você viver aquilo que a palavra ensina, aquilo que o Senhor te chamou aqui na terra. Então não tem como eu não falar de política, não tem como eu não falar da minha espiritualidade, sobre aquilo que eu acredito, e principalmente colocar o meu ponto de vista, se eu me acovardar, se eu quiser ficar em cima do muro. Então o meu desafio aqui para você é que antes de se posicionar, saiba, estuda sobre a esquerda, sobre a direita, sobre o centrão. Eu vou recomendar que você assista a série Narcos, tá? Completa, e presta atenção no viés político. O que aconteceu, qual que era a visão do Pablo Escobar, o que ele queria fazer, como que foi que a polícia, lá na verdade foi o exército, né? E a polícia que combateu ele. E o que aconteceu com as famílias que assumiu o narcotráfico depois dessa jornada. Aí você pega e pesquisa no Google toda a história e começa a conectar os pontos, principalmente com a política da América do Sul. Aí você vai lá e entende a preocupação do Donald Trump e o combate que ele está fazendo. Se você ligar todos os pontos, você vai entender o jogo político. Edson, você tem vontade de se candidatar? Mas de maneira alguma, não. Eu acho que todo brasileiro, ele tem que entender de política, ele tem que falar de política todos os dias e tem que acompanhar os jornais. Eu acredito que se a gente fizesse isso todos os dias, tirasse aí 15 minutos para falar sobre política, você ia ter uma visão totalmente diferente. Se você acompanhasse os números e entender que o Brasil tem um formato bem interessante, principalmente quando se trata do SUS, tá? A gente ia ter um olhar totalmente diferente. O Brasil é um país extraordinário e eu quero levantar essa bandeira. A gente precisa falar de política para defender o nosso país. Nós precisamos falar de política para entender o próximo passo da nossa vida financeira, o próximo passo da nossa vida profissional e pessoal também. A gente precisa cuidar de como está a educação. Não é porque você já passou pelo colégio, pela faculdade, que você não deve se preocupar. O seu filho está vindo aí, o seu filho vai passar. Previdência privada. Você estuda sobre a previdência privada e depois você estuda sobre a previdência que a gente paga, o INSS. Você vai entender a diferença e vai começar a se preocupar com o seu futuro. Então, quando você entende sobre como funciona
o formato da política no Brasil, o que é o papel do STF, qual que é o papel dos deputados, senadores, governadores, do presidente. Quando você, enfim, entender toda essa estrutura, você vai deixar de ser um alienado. E a minha missão aqui é trazer conteúdo para vocês deixar de ser um alienado. Seja em movimentos que usam a Bíblia para faturar, movimentos políticos que se finge ser de direita, ou de esquerda, ou de centro, mas de fato só estão usando para manipular a população. Minha missão nesse canal aqui e nas minhas redes sociais é sempre trazer um ponto de reflexão para você poder analisar, pensar, se questionar. E a IA está aí para você fazer pesquisa e ter dados de informação, né? Então, eu me considero um cara conservador, de direita, sou um cara cristão, sou evangélico, participo de uma comunidade religiosa, porém, eu tenho o meu ponto de vista muito claro, né? Então, meu filho, por exemplo, eu vou treinar ele e vou direcionar ele, e ele vai ser livre para escolher a religião dele, ele vai ser livre para escolher a faculdade dele, ele vai ser livre para poder escolher e acessar aquilo que o Senhor chamou. Eu não posso querer que o meu filho realize os meus sonhos, eu não posso querer que o meu filho faça as coisas que eu não fiz. E um dos problemas que nós enfrentamos hoje é a falta de clareza na identidade. As pessoas até acham que conectou com a sua verdadeira identidade, mas elas têm uma grande dificuldade de como lidar com o seu propósito pessoal, profissional e espiritual. São três coisas diferentes. E quando você tem a clareza através da Bíblia, que a Bíblia você pode utilizar ela como livro de história, pode utilizar ela como um livro de estudo na teologia, ou você pode usar ela como uma ferramenta espiritual de sabedoria e conexão com Deus. Como assim, Ed? Faça uma oração antes de ler a Bíblia, abre o texto bíblico, pede discernimento do Espírito Santo, leia com calma, estuda o texto bíblico, e aí você vai ter um direcionamento diferente da Bíblia. Para de querer ver ela como livro de história, para de querer saber quem foi fulano, quem foi ciclano. A Bíblia ela é simples, ela não é um livro de... Se fosse para ser um livro histórico, como que você resume tudo que aconteceu em versículos? Não tem como, né? A Bíblia é um resumo. Só que quando você tem um acesso espiritual, você vai conhecer coisas, vai receber uma sabedoria. Você vai deixar de buscar a inteligência, o conhecimento humano e vai acessar a sabedoria eterna, né? E a partir dali você vai ter clareza, você vai ter confiança, você vai se libertar da sua ansiedade, da sua depressão. Eu vivi todas essas fases, então o que eu vou trazer para vocês aqui é experiência, é tudo que eu já vivi. Eu, quando trabalhava de CLT, fazia parte do sindicato, cara, eu estava quase virando um esquerdista, né? Lá eles colocam você para assistir o filme do Lula e defende as ideias deles, né? Aí depois que eu virei empreendedor, que eu fui trabalhar com empresários, e aí eu entendi o outro lado da moeda. E aí tive o privilégio de trabalhar com alguns deputados, senadores na época da política, e entender melhor como funciona. E depois que eu assisti a série Narcos e fiz um estudo, aí clarificou. É só você assistir a série, fazer um estudo e observar as notícias. Os pontos vão se conectando desde a época do Pablo Escobar. E aí você vai ficar um cara livre, vai deixar de ser alienado, vai começar a conectar com o seu propósito e vai viver o melhor da vida, principalmente com o que você tem hoje. O meu desafio aqui é fazer com que você tenha uma vida simples, mas com conforto, qualidade e principalmente você tenha a gestão do seu tempo. Bom, o vídeo de hoje é isso. Já deixa o seu like, comenta abaixo aí o que você achou desse rolê. Tamo junto e vamos viver a vida, o melhor que você tem hoje. Você não sabe o dia da manhã. Curta cada momento, cada segundo e é sobre isso. Tamo junto, valeu!